Você escreveu hoje na sua coluna, inclusive, que a força maior de discussão está com os empresários dos Estados Unidos. O que a gente pode detalhar aqui, então, dessa possibilidade de negociação com os empresariados? Natália, de uma maneira bem crua, a situação atual é a seguinte: o governo brasileiro tem mantido reuniões, conversas regulares, tanto no Departamento de Estado quanto no Departamento de Comércio, ou mesmo com o representante de comércio, o USTR. Mas o que o governo brasileiro escuta dessas entidades aqui, desses departamentos do governo Donald Trump, é que nenhum deles tem autorização nem autonomia para fazer qualquer negociação sobre as tarifas de 50% em relação ao Brasil, que devem entrar em vigor no dia 1º de agosto, como você bem disse. E assim sendo, não há negociação possível, porque na Casa Branca, a despeito de todas as tentativas de contato, que a gente até soube que a embaixada tem feito aqui, não existe um canal. Então, enquanto Donald Trump não determina que os seus órgãos, a sua burocracia pode negociar com o Brasil, não há negociação acontecendo. Inclusive, o representante de uma das associações de empresários com negócios bilaterais me disse o seguinte, né? A gente ouviu no começo dessa semana o ministro Fernando Haddad dizendo que o Brasil não deixará a mesa de negociação com os Estados Unidos. Pois bem, esse representante comercial me disse reservadamente, dada a sensibilidade da negociação em que eles estão, que, na verdade, não existe nem mesa hoje. Não há mesa de negociação com os Estados Unidos, porque nem sequer começou. Então, estamos a 9 dias do início desse tarifaço, que vai ter impactos enormes no Brasil, e o que hoje, onde está depositada a esperança, de fato, de que alguma coisa possa se mover para impedir a entrada em vigor ou o adiamento dessas tarifas a partir do dia 1º de agosto, ou até mesmo uma diminuição dessas tarifas, né? Tarifas um pouco menores, a aposta tanto do governo brasileiro quanto do próprio empresariado está no setor privado americano, na pressão que grandes empresas possam fazer para dizer ao Donald Trump, olha, não dá, não podemos fazer frente a isso, é um custo muito alto para um jogo político em que você quer. Então não vamos concordar, assim não dá. E há um precedente, né, Natália? Na verdade, assim, os interlocutores com quem eu falei até citaram o caso das montadoras, né, das 3 grandes montadoras aqui, a Ford, a GM e a Stellantis, que em março se reuniram, os CEOs foram até a Casa Branca e disseram para o Trump: não dá para ter tarifas de 25% sobre o México e o Canadá agora. Por quê? Porque naquele momento, quer dizer, com essa integração da economia desses 3 países aqui na América do Norte, um carro, por exemplo, para ser feito pela Ford, ia e voltava 9 vezes na fronteira. Quer dizer, a tarifa ia escalar para pontos que essas montadoras seriam inviáveis frente às montadoras asiáticas, por exemplo. E aí eles conseguiram uma interrupção dessa tarifa por 1 mês, Natália. Agora, todas as pessoas com quem eu falei, que conhecem esse mercado, que conhecem a troca bilateral, inclusive gente que já foi da administração americana em outras gestões, me diz que o Brasil não tem nem uma organização por setor tão boa assim, que os interesses são muito difusos e que a chance que os empresários saiam da toca tão fortemente assim para dizer ao Trump que não querem as tarifas é baixa, porque o risco político é alto, né? A gente vai lembrar do histórico recente do Trump constrangendo até mesmo gigantes companhias gigantes dos Estados Unidos, como a Amazon, né? Agora, que existe essa expectativa sobre o setor privado americano, isso existe, e mais do que isso, a gente apurou que gigantes de setores como a aviação, como as petroleiras, as farmacêuticas já procuraram o governo brasileiro com a intenção de coordenar o jogo, de tentar afinar o discurso para chegar na Casa Branca e tentar, enfim, nesses 9 dias que faltam, ainda uma investida para ver se é possível alguma saída que não 50% a partir do 1º de agosto, Natália. Tempo correndo, né, Mário? Eu quero até, inclusive, acho muito interessante essa sensação que você traz de que não existe nem mesa de negociação a partir das pessoas, das autoridades que você está ouvindo. Queria ouvir o Josias e o Ronilson sobre isso, mas antes, para a gente fechar, Mari, existe a expectativa também de outra frente, que é a ida
de senadores aqui do Brasil a ir para Washington. Isso se mantém? Tem alguma força? Como que a gente pode atualizar aqui essa situação? Olha, Natália, até ontem, no fim do dia, existia inclusive uma possibilidade de que essa visita fosse cancelada. Por quê? Porque existe uma enorme dificuldade agora dessa comitiva de senadores de conseguir agendas relevantes aqui em Washington, que não seja discursar em think tank, falar para o público de brasileiros. Quer dizer, o que esses senadores precisavam? Eles precisavam de boas agendas, tanto no Congresso quanto no Executivo. Precisavam ser ouvidos e dizer: olha, essa tarifa não vai dar, a gente precisa conversar, vamos negociar. E aí o que a gente apurou é o seguinte: semana que vem é a última semana de trabalho do Senado antes do recesso parlamentar aqui. Então, muitas das agendas já estão tomadas, já há muito tempo. Quer dizer, os senadores que ainda estão na cidade, porque já existe uma parte deles que já voltou para suas bases, os que aqui estão já estão muito ocupados. Segundo que a gente tem visto, eu apurei, que tanto o Eduardo quanto o Paulo Figueiredo têm atuado de alguma maneira para esvaziar a agenda desses senadores. Então, quando eles são consultados por autoridades americanas, quem que é o astronauta Marcos Pontes? Quem que é a Tereza Cristina? Eles já logo dizem: olha, a gente querendo esvaziar a nossa agenda aqui, a gente não recomenda. E aí, pelo menos em um caso, eu sei que a agenda foi negada aos senadores por causa disso, viu, Natália? Com autoridades americanas. Então, o cenário que os senadores vão encontrar já é muito difícil. Além disso, a viagem estava marcada para entre 29 e 31 de julho. As tarifas entram em vigor dia 1º de agosto. É pouquíssimo tempo antes para tentar negociar qualquer coisa. É claro que a gente sabe que o Trump é imprevisível. Ele pode voltar atrás no último minuto. Isso não seria surpresa para ninguém a essa altura. Aliás, Washington não permite ninguém se surpreender com mais nada. Mas a possibilidade de que seja completamente inócua essa visita existe. E que aí, então, os senadores acabariam só com gasto de dinheiro público alto, porque, lembrando, são 8 senadores, para passar vários dias aqui em Washington e voltar para casa com a mão abanando, né? Então, diante desse risco, há sim a possibilidade do cancelamento dessa agenda. Agora, a gente vai ter que esperar os próximos dias para conseguir entender como é que isso vai se desenrolar. Lembrando, inclusive, que o senador Nelsinho Trade, que é quem está comandando essa comitiva e falou com a gente na segunda-feira, ele disse, inclusive, que, aspas, se reservava o direito de não nos contar quem seriam seus interlocutores. Isso por quê, Natália? Porque não tem interlocutor ainda. A verdade é essa, né? Por enquanto ainda não tem interlocutor e vamos ver se até lá eles vão conseguir encontrar com quem conversar aqui em Washington, Natália.